Queria pedir para abrir a igreja abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo de número 6. A gente vai ler apenas 2 versículos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gideão. A história de Gideão é um pouco conhecida. Tem algumas histórias na Bíblia que são muito conhecidas, né? Rei Davi, Daniel, Abraão. Algumas eu digo que é um intermediário. Gideão, para mim, é um intermediário. Muitas pessoas conhecem a história, mas não lembram muito, né? Hoje nós vamos relembrar essa história. A história de Gideão, eu lembro desde o tempo em que eu participava da escola dominical como criança, né? Tinha até uma musiquinha de Gideão e tal. Mas Gideão foi um dos juízes. A gente sabe que depois que a nação de Israel, que Josué entrou na terra prometida, que foi o líder usado por Deus para entrar na terra prometida, depois que ele morreu, que os anciãos ali morreram, houve um período histórico dos juízes governando a nação de Israel. E Gideão, como Jefté, como Sansão, como Débora, como o próprio profeta Samuel, que é considerado o último juiz, ele viveu nesse período. Então a gente vai ler Juízes capítulo 6, no versículo 11 e 12, tá? Juízes capítulo 6, o versículo 11 e 12 diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Versículo 12: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Amém? Vamos orar novamente. Pai, muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Eu te peço essa noite que o Senhor fale conosco, que a gente possa focar naquilo que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor enche os nossos corações com aquilo que o Senhor tem para nós hoje, Pai, a liberdade do Teu Espírito Santo, e que somente o Senhor cresça, Pai, que o Teu nome possa ser glorificado, continuar sendo glorificado, adorado, em nome de Jesus. E fala conosco, Pai. O que importa é a Tua unção, o que importa é a Tua presença, o que importa é a Tua Shekinah, o que importa é mais do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, fala conosco, que haja liberdade do Teu Espírito Santo, a liberdade, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse período dos juízes, ele se torna muito conhecido por todos nós, e a gente sabe que a nação de Israel estava vivendo um ciclo, né? Uma oscilação. Eles eram oprimidos por outros povos, simplesmente porque eles deixavam de obedecer os mandamentos do Senhor, e quando essa situação se tornava insustentável, eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz como um líder para governar aquela nação. E como eu falei, teve vários juízes, né? Como eu citei, Débora, Sansão, próprio Jefté, tem outros menos conhecidos. E o Gideão foi um desses escolhidos. O contexto da história de Gideão está no capítulo 6, 7 e um pouco no 8. E conta a história então que os midianitas estavam oprimindo a nação de Israel. Essa opressão já durava 7 anos. Tudo que os israelitas eles cultivavam, produziam, os midianitas tomavam, as ovelhas, os bois. E isso era como se estivesse fazendo a nação de Israel como escravo. A nação de Israel não prosperava mais por causa dessa opressão dos midianitas. E a gente chega então no capítulo 6, nesse verso, onde o anjo do Senhor vai encontrar com Gideão, quando Gideão está malhando aquele trigo escondido por causa dos midianitas. E a conversa, depois você lê mais detalhada essa conversa, mas a conversa ela começa num tom muito interessante, porque quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, o anjo do Senhor fala o seguinte: poderoso guerreiro, algumas traduções falam homem valente, e Gideão fala o seguinte para o anjo: eu poderia estar mais feliz, mas a minha nação está dominada pelos midianitas faz muito tempo. E Gideão, ele lembra de uma promessa lá de antigamente, lá para Moisés, que prometeu que ia herdar uma terra prometida.
E Gideão, ele fala para o anjo, falou o seguinte: essa promessa de herdar a terra prometida só pode ter sido para escravizar a gente aqui diante desse povo. E o teor da conversa continua. Gideão, ele demonstra ali as suas queixas, a sua fraqueza, mas Gideão reconhece quem estava falando com ele, reconhece a grandeza do Senhor. Quando Gideão, ele reconhece quem estava falando com ele, ele oferece uma oferta ao Senhor, ele faz um altar ao Senhor e ele destrói o altar de Baal. Estou resumindo a história em pontos específicos. Então ele faz uma oferta ao Senhor, ele constrói um altar para o Senhor e ele destrói o altar de Baal. Depois que isso aconteceu, ele já sabia quem era Deus. Tanto é que Gideão, ele falou o seguinte: eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor face a face. Aí veio uma voz falando assim: você não vai morrer, pode ficar tranquilo. Então Gideão, nesse momento aqui, ele já reconhecia quem estava com ele, quem estava diante dele. Só que há um detalhe muito interessante da história de Gideão, que é aquela prova e contraprova que Gideão faz com Deus. Gideão, ele pega uma lã e ele falou o seguinte: Deus, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, nós vamos dormir, essa lã amanhã vai estar toda molhada e em volta aqui vai estar tudo seco. E Deus fez isso, aconteceu isso, a lã ficou molhada e em volta seca. E Gideão, se não bastasse por aí, ele faz uma contraprova da prova, como se diz. Ele falou o seguinte: agora eu quero ao contrário, Deus, se não for pedir muito, eu quero que amanhã amanheça a lã seca e em volta molhado. E assim aconteceu. Então a gente continua na história e vê que Gideão, então no capítulo 7, parece que ele já se torna um novo homem, ele lidera aquela nação, eles sobem para o monte, e ali Deus dá algumas estratégias para Gideão. Eram 32 mil homens, só na primeira pergunta, na primeira estratégia, 22 mil foram embora. Deus falou para Gideão: Gideão, pergunta aí quem está com medo. Quando ele perguntou quem estava com medo, 22 mil guerreiros falaram que estava com medo e eles foram embora. Ficaram 10 mil, e se não bastasse ficar só 10 mil, ia reduzir muito mais. E Deus dá uma nova estratégia para Gideão, que é aquele ato de beber água, né? Aqueles que bebiam, que fossem beber água, como um cão, a Bíblia diz. Aqueles que pegavam na mão e lambessem assim como um cão, esses seriam os guerreiros que iriam lutar. Aqueles que se ajoelhassem para beber água, eles não lutariam. E por incrível que pareça, somente 300 homens foram lutar contra os midianitas. Então Gideão, com os 300 homens, eles vão para a luta contra Israel, e eles vão para a luta contra os midianitas, e Deus dá uma estratégia e eles têm a vitória. Então basicamente essa é a história de Gideão. A história de Gideão, que ele venceu os midianitas com 300 homens, e ele teve 40 anos de paz como juiz, como um governador de Israel. Mas o que me chamou a atenção na história de Gideão é crescimento. O Gideão que começa e que aparece no começo de Juízes capítulo 6, não é o mesmo que está em Juízes capítulo 7. Há um crescimento na vida de Gideão, e isso me chamou muita atenção. Eu digo que nós, na nossa caminhada desse evangelho, nós precisamos crescer. Sempre há um degrau a subir, sempre há um passo a mais que nós podemos dar. Se você pegar o Gideão, quando Deus aparece para Gideão, Gideão se assusta e falou o seguinte: não pode ser eu sou o menor da minha família, a minha família é o menor do meu clã é o menor da minha tribo. Gideão falou o seguinte: eu sou o menor dos menores, não tem como ser eu escolhido para liderar. Só que Deus, ele pega literalmente as pessoas menores, porque quem é grande é Deus. Sabe, foi assim com Davi. Quando Jessé enfileirou os seus irmãos, Davi não estava nem lá. Foi assim com José, vendido pelos seus irmãos como escravo. Então, às vezes nós achamos que somos pequenos demais, mas quanto mais pequeno nós achamos que nós somos, melhor Deus pode nos usar. Parece que é meio padrão de Deus pegar as coisas insignificantes do mundo e se tornar significantes. Foi assim que Paulo falou em 1 Coríntios, no capítulo 1. Olha só, logo no início, no verso 27 e 28, Paulo falou o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada
as que são. Deus, Ele tem uma história para as nossas vidas, nós temos que colocar à disposição de Deus para ser usado por Ele. O grande problema é que às vezes nós entramos numa conformidade muito grande e nós não avançamos mais. Eu gosto muito de trazer alguns alicerces do Evangelho. Eu já falei isso aqui na igreja algumas vezes. E o Evangelho em si, ele tem alguns alicerces, como oração, palavra, perdão, amor, como arrependimento, né, como comunhão. E muitas vezes nós paramos somente nesses alicerces. Parece que a gente vive um Evangelho somente para não cair. Só que nós temos que viver um Evangelho para que a gente suba mais alto. A gente não pode viver um Evangelho que a gente somente para nos sustentar e pronto. Esse Evangelho vai nos sustentar, mas está na hora da igreja crescer, está na hora da igreja amadurecer, está na hora da igreja subir degraus. E olhe, nunca você vai chegar no topo, mas sempre tem um degrau para subir, sempre tem algo para rever, sempre tem algo que eu preciso melhorar. Essa é a caminhada. É por isso que quando eu olho a história de Gideão, eu vejo que há um crescimento espiritual que nós precisamos ter. Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos avançar espiritualmente, nós precisamos desse crescimento como igreja. Uma igreja morta, uma igreja que não anda, é uma igreja que fica em cima do muro, que o próprio Jesus falou que está a ponto de vomitar. Está na hora da igreja de Cristo avançar, subir degraus, amadurecer. Até quando, igreja, nós vamos engatear na nossa fé? Até como? Até quando nós vamos ser crianças nessa fé? Está na hora de nós crescermos. C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Advogado ao Seu Aprendiz, ele diz o seguinte: a estrada mais segura para o inferno é aquela ladeira gradual e suave de chão macio, sem curvas acentuadas, sem marcos de quilometragem e sem placas de sinalização. Às vezes nós vivemos o Evangelho em que a gente está num comodismo tão grande e a gente está dentro de uma erosão que a gente não está vendo, sabe? Quando cai, a gente cai junto. Quando o nosso castelo desmorona, a gente desmorona junto. Quando o nosso sonho se esvai, a gente não consegue sonhar mais. Nós temos que tomar muito cuidado. Igreja, nunca na nossa vida terrena existe evangelho sem sacrifício. Nunca vai existir evangelho sem sacrificar. Nunca vai existir evangelho que vai me tirar que vai me deixar numa estufa espiritual, sem luta, sem problemas. Nós temos que entender isso. É por isso que nós precisamos amadurecer. Charles Swindoll falou que o plano de Deus para as nossas vidas não inclui somente o destino, mas a jornada. Olha que maravilhoso. Tem muita gente pensando só no destino e esquece da jornada. Se atrapalha na jornada, se atrapalha no caminho. Nós temos que estar atento aquilo que Deus tem para fazer. Igreja, entenda uma coisa, eu estou falando de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, mas isso só é para quem quer ser usado por Deus. Se você não quer ser usado por Deus, você não precisa disso. É só para quem quer ser usado por Deus a partir de hoje. Esse amadurecimento, você pode continuar no Evangelho, você pode continuar, eu não vou dizer que você vai perder sua salvação, você vai para o céu. Mas você vai engatear nesse Evangelho até Jesus voltar. Está na hora, igreja, de nós dar pulo mais alto. Está na hora de a gente correr. O tempo agora é de um amadurecimento espiritual. Então o que é preciso para crescer espiritualmente? Eu peguei alguns pontos dessa história de Gideão, desse resumo que eu fiz dessa história, relembrando alguns fatos de Gideão, e vejo que tem algumas coisas necessárias para que a gente cresça espiritualmente. É claro, gente, que não é uma fórmula mágica. É claro que não se limita somente a esses pontos. O crescimento espiritual, a cada dia é algo novo. Mas baseado na história de Gideão, eu encontrei pelo menos 4 pontos que nós precisamos para crescer espiritualmente. O primeiro, a partir do versículo 11 até o verso 23, sabe o que Gideão faz? Ele conversa com Deus. Ele tem um período enorme de conversa com Deus.
O primeiro grande passo para ter amadurecimento, para ter crescimento espiritual, é conversar com Deus. Só que essa conversa com Deus não é uma conversa qualquer, não é uma conversa informal, é uma conversa como de um amigo. É interessante que a nossa conversa com Deus, ela tem um padrão. Nós simplesmente oramos a Deus e pedimos para Deus abençoar naquilo que nós vamos fazer. Sendo que a conversa com Deus deve partir do princípio de que nós precisamos saber aquilo que Deus tem para nós, para que Ele nos abençoe. É muito mais agradável viver a vontade do Senhor para a minha vida do que simplesmente tentar colocar Deus em tudo que eu quero. E a igreja às vezes caminha nesse sentido, e a nossa conversa com Deus é nesse intuito, de Deus me abençoar e pronto, de Deus estar comigo e pronto, de Deus abençoar as minhas escolhas, de Deus abençoar, Deus vai abençoar, mas Deus tem o melhor para as nossas vidas. Talvez o grande dilema nosso aqui é encontrar a verdadeira vontade de Deus para nós. E quando eu fui meditar nessa conversa de Gideão com Deus, eu vi alguns pontos bem interessantes. A primeira coisa que Gideão fez foi parar de fazer o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. E nós vamos orar sem cessar, orar no carro, orar trabalhando, orar limpando a casa, nós vamos orar. Só que nós temos que ter um tempo de conversar com o nosso Deus, igreja. Nós não vamos crescer espiritualmente se nós não temos esse tempo de uma conversa com um amigo, de parar o que eu estou fazendo e separar um tempo para com Deus. Eu acredito que mais de 50% da igreja não tem esse momento único com Deus. De conversar, a conversa não é simplesmente você falar e pronto. É você se envolver por Espírito Santo e deixar que Deus fale ao seu coração, meditar na palavra, orar. Sabe, Gideão, ele parou o que estava fazendo. Um outro detalhe dessa história é que Gideão começa questionando a Deus, olha só. Gideão questiona a Deus. E a gente acha que o questionar é pecado. O pecado é murmurar. Questionamento é diferente de murmuração. A murmuração me deixa preso no deserto, andando em volta. O questionamento me faz Deus se revelar a mim. Foi assim com Jó. Jó questionou a Deus várias vezes. Mas lá no capítulo 42, no último capítulo de Jó, Jó falou o seguinte: antes eu te conhecia só de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te contemplam. Sabe, nós temos que questionar, nós temos que colocar em Deus tudo o que nós somos, os nossos sentimentos. Nós temos que abrir, rasgar os nossos corações para Deus. Gideão, ele fez isso. Ele questionou a Deus, que foi diferente de murmurar. Um outro ponto dessa conversa foi que Gideão revelou a sua fraqueza para Deus. Olha que sensacional. Gideão, ele falou o seguinte: não tem como ser eu escolhido, não tem como o Senhor me usar. Eu sou o menor da minha família, a minha família é o menor do meu clã é menor da minha tribo, não tem como eu ser usado por Deus. Só que algo sensacional acontece no versículo 22. Juízes capítulo 6, verso 22. Gideão reconhece a grandiosidade de Deus. Sabe, eu fico totalmente maravilhado, igreja, quando eu olho para a grandiosidade de Deus, e ao mesmo tempo que o meu Deus é totalmente grande, totalmente poderoso, sabe, é imensurável, não tem como descrevê-lo, eu vejo que Ele se torna simples para conversar com a gente. Existe um Deus maior que esse, que no meio de toda a sua grandiosidade, que às vezes do nosso intelecto a gente não consiga imaginar quem é esse Deus, Ele se torna simples para conversar conosco. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus de Gideão, o mesmo Deus de Daniel, de Davi, o mesmo Deus de Paulo, Pedro, de João, o mesmo Deus é o nosso Deus, igreja, que quer ter um relacionamento conosco. Abraão, em Gênesis capítulo 18, diz que Abraão era amigo de Deus. E só abrindo aspas por um detalhe que eu acho legal, é que lá em Gênesis 18 conta que Deus, ele ia destruir a cidade de Sodoma. Só que Deus pensou consigo mesmo. Você imagina Deus pensando consigo mesmo e falando o seguinte: não é certo que eu destrua essa cidade sem primeiro falar com Abraão. Olha isso, igreja. A grandiosidade de Deus, mas ele tinha que falar primeiro com o seu amigo. Olha isso.
E ali ele tem aquela conversa e Abraão falou o seguinte: eu não acho uma boa ideia não, Deus, não quero se intrometer na sua soberania não, mas se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10. E Deus falou o seguinte: se tiver 10 justos eu não vou destruir. Igreja, está na hora de nós enxergarmos Deus como amigo. Como amigo, como amigo. Então o primeiro passo que eu vejo para um crescimento espiritual é conversar com Deus. Conversa com Deus. O segundo passo está a partir do versículo 24. Diz que depois que Gideão conversou com Deus face a face, ele construiu um altar para Deus. O segundo passo para um crescimento espiritual é construir um altar para Deus. Só que agora nós temos que pegar a informação histórica de construir um altar e trazer para hoje. Porque a gente sabe que a construção do altar naquela época era diferente de hoje. Naquela época, você matava talvez um novilho, uma ovelha, você matava um animal e oferecia um sacrifício, construía, e ali oferecia e levantava um altar para o Senhor. Hoje, o sacrifício já foi pago, que foi Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Então, o que é esse levantar o altar para o Senhor? Nós precisamos entender o que acontece nesse altar. Nesse altar, acontece, é um local de perdão, é um local de adoração. Esse altar é um local de consagração. E quando eu falo que nós devemos levantar um altar para o Senhor, eu estou falando que nós devemos nos consagrar a Ele. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo responde a essa questão do sacrifício. É muito interessante, ele fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional a vocês. O que nós precisamos levantar? O que a gente precisa para levantar um altar para Deus? Preciso de mim mesmo. Você precisa de você mesmo. Você precisa de postura, você precisa se consagrar, você precisa se dedicar. Hoje, para construir um altar para o Senhor, nós precisamos de nós mesmos. Nos oferecer em ofertas vivas, como sacrifício ao Senhor. O altar é lugar de sacrifício. É por isso que o crescimento espiritual passa necessariamente pelo trilho do sacrifício. Não tem como. Aliás, esse evangelho passa pelo trilho do sacrifício. Então, a segunda coisa aqui para o crescimento espiritual é você se oferecer em sacrifício. É por isso que nós entendemos que devemos morrer para nós mesmos. Porque só vai levantar o trapo, Senhor, quem morre para si mesmo. Sabe? Porque nós devemos nascer de novo, nascer para Cristo. É por isso que quando Jesus falou em João capítulo 3 com Nicodemos ficou totalmente perdido. Esse negócio de nascer de novo, como que eu vou nascer de novo? Só entende isso quem sabe levantar um altar ao Senhor. Eu morro para mim, para nascer para Cristo. Eu tenho um novo nascimento. Esse novo nascimento, sabe, eu posso me sacrificar. Uma vida de sacrifício, uma vida de perdão, uma vida de consagração. Então, é muito necessário, para que a gente cresça espiritualmente, levantar um altar para o Senhor. Então, o primeiro ponto, para que a gente cresça espiritualmente, é conversar com Deus. O segundo, levantar um altar ao Senhor. O terceiro ponto, eu quero que você preste bastante atenção. Está a partir do versículo 28. O que aconteceu? Gideão, então, ele conversa com Deus, ele viu o anjo do Senhor face a face, ele levanta o altar para o Senhor. E o próximo ponto, sabe o que ele faz? Ele destrói o altar de Baal. Não adianta nada nós levantarmos o altar para Deus e não destruir pequenos altares de Baal em nossas vidas. Tem coisas que estão emperradas, que não dão certo, porque a gente não destrói. São características para que está enraizado em mim, que eu não largo e eu não vou crescer espiritualmente por causa disso. Várias coisas. Pode ser uma situação específica, pode ser algum momento, pode ser uma característica. Nós temos que derrubar pequenos altares que nos afastam de Deus, que nos impede do crescimento. Às vezes nós estamos fazendo o caminho certinho, oferecendo a nossa vida como sacrifício, nós estamos nos consagrando, mas tem pequenas coisas que nos impedem de crescer, pequenas coisas que nos impedem de avançar, pequenas coisas que eu não consigo melhorar e talvez eu nem quero. Sabe, um grande mistério é porque às vezes as coisas vão dando certo na nossa vida.
Às vezes as coisas vão dando certo no meu ministério, mesmo com esses pequenos erros que eu acostumei. Só que eu não tenho dúvida que são pequenas erosões que podem desmoronar. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Vamos destruir altares de Baal, igreja. Vamos destruir esses altares. Olha só. Um detalhe que eu acho, que eu estava lendo esse texto antes, que eu achei sensacional, foi que quando Gideão, ele destruiu esse altar, diz que o pessoal lá ficou bravo com o Gideão. Falou assim, vamos matar esse Gideão. E diz que o pai de Gideão interveio lá e falou o seguinte, como assim que vocês vão matar o menino por causa de Baal e tal? E o que aconteceu foi que o povo começou a chamar o Gideão de Jerubaal. Jerubaal significa aquele que Baal vai se contender com ele, vai brigar com ele, alguma coisa assim. E eu acho maravilhoso isso, sabe por quê? Porque Gideão não assumiu a característica que o mundo deu para ele. Ele foi chamado de Jerubaal, mas lá no capítulo 6, ele tinha chamado de guerreiro valente. Ele tinha sido chamado de homem valente. Igreja, não importa o que o mundo vai falar de você, o que importa é que Deus falou. Não importa a característica que o mundo vai pensar de você. O que importa é o que Deus falou para você. Apegue-se nessa fé com firmeza. Apegue-se na promessa de Deus, para que você possa ser usado por Ele. Só que tem muitas pessoas também que têm características totalmente erradas. As pessoas parecem que vivem uma máscara, vivem mascarando esse evangelho. Eu estava lendo um livro. Eu achei muito interessante o autor citando uma experiência que foi feita, acho que nos Estados Unidos. E essa experiência ele contava no livro que existe 3 lugares em que as pessoas mais mascaram a sua vida. Elas mais enchem de quem elas não são. Tem 3 lugares, isso a pesquisa falando. O primeiro lugar é num saguão de um hotel luxuoso. Quando você entra num saguão de hotel luxuoso, você se transforma. Você quando tem o costume de viajar, quando você chega assim numa coisa grandiosa, você parece que vive uma pessoa que você não é. O segundo lugar que fala no livro é quando você está diante de um comprador de automóvel. Você finge quem você não é. E eu fico lembrando de algumas coisas aí. Mas o terceiro lugar que fala no livro, sabe o que é? Na igreja. As pessoas mascaram quem são na igreja. Isso eu fico atento e me preocupa bastante. Nós não sermos quem realmente devemos ser. E o pior de tudo isso é que quando nós saímos do ambiente da igreja, lá fora nós somos chamados de mentirosos. Lá fora as pessoas às vezes nos assemelham a pessoas desonestas. Lá fora as pessoas olham para nós e falam o seguinte, lá vai uma pessoa que é orgulhosa, que é tímida, que é soberba. As características nossas que aparecem lá atrás, o nome que dá para nós, são nomes que eu tenho que rever. Uma coisa é te chamar de uma coisa que você não é. Uma coisa é te chamar de algo que você precisa mudar. São pequenos altares de Baal que nós devemos destruir. Para o crescimento espiritual nós precisamos conversar com Deus, construir um altar para Deus. Nós devemos destruir o altar de Baal. Tem um evangelista do século 18, 19 chamado Wilbur Champman. E olha o que ele disse: não é o barco na água, mas a água no barco que faz o barco afundar. Não é o crente no mundo, mas o mundo no crente que corre o grande perigo. Nós devemos tomar cuidado com isso. Práticas mudando, se filtrando na igreja, e pequenos altares de Baal sendo levantado em pleno altar para Deus. Olha só, o homem mais sábio, um dos mais sábios que já teve na terra, Salomão, ele construiu um magnífico templo para Deus. Se você ler a história, você vai ver que Deus se revelou naquele templo. Deus habitou naquele templo. Mas sabe o que aconteceu naquela mesma cidade? Ele deixou que ídolos das suas esposas fossem adorados. Nós devemos tomar muito cuidado. Não é só construir um altar para Deus, é destruir altares de Baal. Paulo falou em Romanos capítulo 12:
Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Último ponto, sobre como crescer espiritualmente. É sensacional esse ponto. Todos são sensacionais, né? Tem que fazer um merchan da palavra. Mas quando eu fui meditar nesse texto, Deus falou muito comigo, igreja. Uma pequena história de Gideão, Deus falou muito comigo. Versículo 36. Gideão, ele se posicionou para viver a vontade do Senhor. Eu vejo que nossa caminhada no Evangelho, nós temos que fazer acontecer. Se você me perguntar o que é fé para mim, eu respondo que é fazer acontecer. A fé não é ficar numa rede espiritual esperando as coisas acontecer. Fé é fazer acontecer. Quando Deus apareceu para Noé, falou o seguinte: Noé, vou mandar um dilúvio, você tem que construir uma arca. Noé, ele não esperou a arca aparecer na frente dele, ele construiu. Se Davi não tivesse rodado aquela pedra para jogar, não teria conseguido vencer. Igreja, nós temos que fazer acontecer. Nós temos que nos posicionar para viver a vontade do Senhor. Sabe, uma coisa é viver na vontade do Senhor, outra é permissão. Já falei, eu acho que isso aqui na igreja várias vezes. Mas nós temos que aprender a diferenciar isso. Por exemplo, o exemplo mais clássico é quando a nação de Israel pediu um rei por intermédio do profeta Samuel. Deus falou claramente que não era aquela vontade, mas permitiu. Sabe, a nossa caminhada para um crescimento espiritual, nós temos que a cada dia tentar enxergar aquilo que Deus tem para nos dar. A nossa oração não é simplesmente para Deus nos abençoar, mas para que a gente consiga enxergar aquilo que Deus quer me dar. Aí você me pergunta: e se Deus quer não te dar, Ele não vai te dar? Não, Ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Aquilo que nós estamos liberando do mundo espiritual, Deus vai nos dar. Às vezes nós estamos totalmente focados num sonho, mas não é aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos deixando passar as oportunidades. Eu gosto muito num texto de Atos capítulo 16, onde conta que Paulo então estava pregando o Evangelho. E Paulo tentou pregar o Evangelho na província da Ásia, mas não deu certo, deu errado, ele voltou. Aí Paulo tentou ir para a Bitínia, não deu certo. Aí ele estava sonhando, e um homem nesse sonho falou o seguinte: vem para Macedônia pregar. Aí Paulo falou: é para a gente ir para Macedônia. Eu gosto desse texto porque Paulo era um cara que ele não parou diante da dúvida do que Deus queria para ele. Talvez uma grande pedra nessa nossa caminhada é nos paralisarmos tentando entender aquilo que Deus tem para nós. Igreja, faça acontecer, que eu não tenho dúvida que Deus vai mostrar para você. Deus vai trilhando, Deus vai mudando o seu caminho para a sua vontade. Quando nós colocamos à disposição para fazer aquilo que Deus quer fazer, Ele vai nos colocar na situação certa. Ele vai colocar nós no momento certo. Ele vai colocar as coisas certas na nossa mão. Nós temos que fazer acontecer. Gideão, ele levantou, ele se posicionou e ele tomou uma atitude. O mesmo Gideão de capítulo 6 não é o mesmo do capítulo 7. Gideão assumiu a palavra de Deus para ele: guerreiro, homem corajoso. Sabe o que aconteceu com isso? Ele foi usado por Deus. Ele subiu no monte do Senhor. E lá no monte do Senhor, algo extraordinário acontece. No monte do Senhor, igreja, nós recebemos estratégia dele. A gente fala muito de monte hoje, mas nós não podemos pensar no monte do Senhor como um misticismo. Se você puder ir no monte mesmo, tudo bem. Mas quando a gente fala de monte do Senhor, é um local para adoração. É um local para comunhão com Deus. É um local que eu coloco à disposição de Deus. O que eu aprendo com o Gideão aqui é que a posição para a batalha, ela passa necessariamente no monte do Senhor. Antes de eu batalhar no meu trabalho, antes de eu batalhar na minha família, antes de eu batalhar nos meus estudos, eu tenho que subir no monte do Senhor.
É lá no monte do Senhor que eu consigo estratégia. É lá no monte do Senhor que eu vou ouvir o que Deus tem para mim. É lá no monte do Senhor que eu escuto Ele perfeitamente. Jesus subiu ao monte várias vezes. Elias, quando foi perseguido por Jezabel, ele fugiu. Aí Deus apareceu para ele: Elias, suba no monte. Foi no monte que Moisés, ele teve aquela revelação, a dádiva ali dos 10 mandamentos. Sabe, e você me pergunta, então o que é o monte do Senhor? O monte do Senhor pode ser o seu quarto, igreja. O monte do Senhor pode ser a igreja. O monte do Senhor pode ser o seu carro. O monte do Senhor pode ser a sua casa. O importante é você separar esse tempo para subir no monte, para guerrear, para interceder e sair de lá com estratégias de Deus. Quando Gideão subiu no monte, ele deu aquela estratégia e 22 mil soldados foram embora. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando a gente está no monte do Senhor? As pessoas que não estão a favor de nós vão embora. As pessoas que não é conosco saem. As pessoas que não são os nossos amigos saem. No monte do Senhor só fica quem é seu amigo. Mas não se preocupe, se você estiver sozinho com Deus, você é maioria. Se você estiver sozinho com Deus, você é maioria. No monte do Senhor nós encontramos uma alegria insubstituível, que diante das dificuldades todas que nós passamos, nós apegamos em Cristo. Tem muita gente que vive uma vida com um mau humor, com uma cara fechada, né? Algumas pessoas dizem que cara feia é fome, né? Mas tem muita gente com fome de Deus, que não se alimenta desse evangelho, não vão saber vencer as batalhas, não vão saber. Quando eu pensei nesse texto, eu cheguei a uma conclusão. Para o crescimento espiritual nós precisamos conversar com Deus, construir um altar para o Senhor, destruir o altar de Baal. Nós devemos se posicionar na vontade de Deus. Mas a minha conclusão foi quando eu cheguei no versículo 17. Juízes 7, 17. Preste atenção. E ele lhes disse, Gideão estava falando para os guerreiros: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Aquele homem que se sentia totalmente insignificante passou esse exemplo. O crescimento espiritual se concretiza em nossas vidas quando nós passamos a ser exemplo. Isso não é arrogância. Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Gideão falou o seguinte: faça o que eu faço. Quantas pessoas hoje vivem esse evangelho e pode testemunhar isso? Pode simplesmente falar o seguinte: faça o que eu faço, porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E hoje mais cedo eu estava pensando nessa palavra, e eu fiquei pensando, se os meus filhos chegar para mim um dia e falar o seguinte: pai, eu quero ter uma comunhão com Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, será que eu vou poder bater no meu peito e falar o seguinte: filho, faça o que eu faço, que você vai ter comunhão com Deus? O maior erro do mundo, um dos maiores erros do mundo, sabe o que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O mundo prega isso. Nós não. Nós vamos fazer aquilo que é o certo e as pessoas vão me espelhar em nós, não para nos gloriar, mas para entender o que é a vontade de Deus. Eu vou encerrar com Gálatas capítulo 4, no verso 1. Eu estava vendo um vídeo do Douglas Gonçalves, de Scope. Eu achei muito legal o que ele falou aqui. Gálatas 4:1 fala o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade,
enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Gente, é maravilhoso esse texto. Até quando, igreja, nós vamos engatear nesse evangelho? Até quando nós vamos ser crianças? Quando eu era menino, pensava como menino, agia. Aliás, eu tinha as coisas de menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu consegui viver um extraordinário. Porque eu não preciso ser extraordinário, o meu Deus é extraordinário. Está na hora de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes nós não vivemos porque nós não estamos preparados. Se prepare, porque Deus tem um novo para você, igreja. Amém? Vamos colocar de pé.